Então vamos lá, página 5. Nós vamos então hoje ver o passado do verbo to be, certo? Primeira coisa, vamos lembrar, o que é o verbo to be? Qual que é a tradução do verbo to be? Alguém lembra? É uma revisão isso, né? A gente vê isso desde do Fundamental 1, desde lá do terceiro ano do Fundamental 1. É o verbo ser? Isso, ele é o verbo ser ou o verbo estar. Então preste atenção aqui. Deixa eu mostrar alguma coisinha para vocês rapidinho. Olha aqui. Então, vamos lá. O verbo to be, que a gente sabe que é o verbo ser ou estar. Primeira coisa, vamos colocar os pronomes aqui. I. E depois? You. O que mais? Vamos? He, she. He. She. They, we, I, you, he, you. she. It. We. You. You e they. Isso mesmo. We. You. E. They. Ok. Então, vamos colocar o verbo to be aqui. No presente, I. Hã? I am. You Are. are. He. Is. She. Is. It. Is. We. Are. You. Are. E they Are. are. Isso daqui no presente, não é mesmo? Present. Agora, nós vamos ver o past. O passado do verbo to be. Então, o passado do verbo to be, I am. Eu sou ou eu estou. No passado, I was. You are. No passado, you were. He is. No passado, he was. She is. She was. It is. It was. We are. We Were. You are. You Were. They are. They. Were. Então, esse é o passado do verbo to be. I am, I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. You are, you were. They are, they were. Então, isso é o passado do verbo to be. Ou seja, tudo que era am ou is no passado vai virar was. E tudo que era are no passado ficou was. Ok? Então, esse é o passado do verbo to be. Tudo certo?
Se vocês acharem a necessidade, vocês podem fazer essa tabelinha aí na apostila de vocês em algum lugar, ok? Então, vamos lá. Na página 5. Simple past, the verb to be. Affirmative and negative. Complete the sentence, use the words in the bubble. Então, olha, complete essas frases com essas palavrinhas do balãozinho aí do pensamento. Was e were. Qual é a forma negativa do was, Gustavo? Wasn't. Wasn't, né? Basta você juntar o not na forma abreviada, wasn't. E do were, qual é a forma negativa? Weren't. Então, vamos lá. Complete as frases usando essas palavrinhas do balãozinho do pensamento. Olha de acordo com a figura. 5 years ago. 5 years ago, 5 anos atrás. O carinha aí da figura, ele diz, I thin. O que quer dizer essa palavra thin? Magro. Magro. Então, ele diz, 5 anos atrás, eu magro, eu gordo. Era. Olha, de acordo com a figura, você acha que 5 anos atrás, ele... Primeira coisa, com o sujeito I. Qual é o verbo to be que vai com o sujeito I no passado? Was. Qual que é, Arthur? Were. Com I? Olha no quadrinho do Be Careful lá embaixo. Qual que vai com I? Was. Então, I, 5 anos atrás, ele não era magro, ele era gordo. Não é mesmo? Ele está falando que 5 anos atrás ele não era magro, ele era gordo. Então, 5 years ago, I wasn't. Ele está falando que, olha, de acordo com a figura, que 5 anos atrás ele não era magro, ele era gordo. Então, 5 years ago, I wasn't. I wasn't thin. I was extremely fat. Entendeu o que você vai fazer? De acordo com a figura, você vai usar um no negativo e uma na afirmativa. De acordo com a figura. E então, e de acordo com o sujeito também. Olha o primeiro. 5 years ago, I wasn't thin. I was extremely fat. Então, aplique o verbo to be na forma negativa e afirmativa em cada frase. O segundo aí, você alto, você muito baixo. Aplique uma negativa e uma afirmativa e de acordo com esse sujeito, ok? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Página 5. 2 minutinhos dá tempo de fazer. E aí eu já vou fazer... Eu já fiz, prof. Tá. Mais 1 minutinho para os outros. Já. Tá. Pode fazer. Os outros fazerem, a gente vai fazer a correção. Pronto. Os que forem terminando, coloquem essa mãozinha assim no seu, para eu saber quem terminou, para a gente fazer a correção, ok? Deixa a mãozinha aí para eu saber. Ah, ela não fica muito tempo, né?
Teacher, tem um negócio de levantar mão. Ele fica até quando você clicar em abaixar mão. Ah, tá. Então deixa a mãozinha levantada, eu acho que é melhor. Porque daí eu sei quem terminou para fazer a correção. Eu levantei a mão. Tá. Tá faltando. Eu também levantei. Ok. Eu levantei, tá aparecendo? Tá. Também. Uhum. Cauê, tá na aula? Cauê, está presente? Cauã? Oi. Terminou a atividade? É. Tô tentando fazer. Se precisar de ajuda, pede, tá? Guilherme, tudo bem aí? Tá precisando de ajuda? Já terminei. Ah, que não ergueu sua mãozinha aí. Diogo, terminou? Ainda não. Ok. Tá precisando de ajuda? Cauê, Cauã e Diogo. Oi, pro. Terminaram? Estou aguardando vocês três para começar a correção. É, eu tô tentando fazer. Eu já terminei, prof. Teacher, quem já levantou a mão pode abaixar? Pode. Terminei já. Ok. Ok, vamos fazendo a correção então. Então a letra A, ele diz, né? I wasn't thin. I was extremely fat, né? Eu não era magro, eu era muito gordo. Deixa eu fazer diferente aqui, que vai ficar mais fácil essa correção. Ups, passei demais. Viu? Então aqui ele diz, né? I wasn't thin, I was extremely fat. Na letra B, olha só, então ele diz, olha, você não era alto, né? Com o you, Fontana, quer me dizer alguma coisa? Que? Você ergueu a mão, você quer falar alguma coisa? Ah, eu ergui, achei que era pra baixar. Ok. Então, olha só, ele disse assim, ó, você não era alto. Então, por que que nesse caso aqui eu usei o weren't?
Porque é no Porque passado. ligação no passado. Isso, Porque é o you e é no passado. exatamente, né? Com o you, o verbo to be no passado. Para o you é o were e ele está negativo. Então, you weren't tall. Você não era alto. You were very short. Você era muito baixo. Agora, com o he. Qual que é o verbo to be no passado para he? Was, não é mesmo? Então, aqui você acha que ele era forte ou ele não era forte? Olha a figurinha. Não era forte. Ele não era forte, né, Sofia? Então, ele disse, he wasn't strong. He was skinny. Ele não era forte, ele era magro, né, magrelo. E aqui, her hair short. O cabelo dela curto. O cabelo dela era curto? Não, né? Então, her hair está se referindo ao cabelo, então é it. Então, her hair wasn't short. It was long. Nós feios, nós não éramos feios. We weren't ugly. We were good looking. Nós não éramos feios, nós éramos bonitos. They in the middle school. They in the elementary school. Eles não estavam no ensino fundamental, eles estavam no ensino fundamental 2, né? Middle school corresponde ao fundamental 2 e elementary school corresponde ao fundamental 1. Então, eles não estavam no fundamental 2, eles estavam no fundamental 1. They weren't in middle school, they were in elementary school. Alguém fez alguma coisa diferente? Errou em alguma coisa? Não, Se errou, vamos comentar. Eu não. eu também não errei, não. Todos. Eu também não errei. Isso. Lembra que o importante é você combinar isso daqui, o verbo, com o sujeito. Eu não posso usar, por exemplo, was, se o sujeito for they, né? Porque para was, somente se fosse I, he, she, it. Né? Ó, para was eu só posso se for I, he, she, it. E para were, we, you, they. Esse quadrinho aqui, olha, é muito importante que você decore esse quadrinho aqui. Olha. Deixa eu colocar um. Olha, esse quadro aqui é muito importante que você decore isso daqui. Para I, he, she, it, was. Para we, you e they, were. Tá? Muito mesmo importante que você decore isso. Ok? Então, vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, ele fala assim, complete as frases sobre essas pessoas famosas, observando her, his, their hairstyle. Então, você deve observar o estilo de cabelo, se é dele ou dela, tá? Não se esqueça o verbo. Então, William Shakespeare. William Shakespeare nasceu em 1564. Então, William Shakespeare, ele é I, he, she, it, we, you ou they? He. E Exatamente, Gustavo, é he. Então, qual é o verbo que combina aí? Was ou were? Was. Was. Então, William Shakespeare was born in 1564. He was or were? Was. He was an Englishman. Então, William Shakespeare was born in 1564. He was an Englishman. Então, o Shakespeare nasceu em 1564 e ele era um inglês. Was.
He was the most famous author of all times. Ele era o autor mais famoso de todos os tempos. Shakespeare. Vamos, pessoal, participação. Was. Was. Shakespeare was bald. Então, Shakespeare era careca with a É mustache. mustache, né? Mustache. Mustache é o bigode, né? Mustache. Mustache. Vou escrever aqui para vocês verem como que é o mustache. Achei que uma página escrita. Vou escrever aqui do ladinho, tá? Como que escreve o mustache. Tá. Então, ele fala assim, ele era o autor mais famoso de todos os tempos. Shakespeare was bald, então ele era careca, with a mustache, com um bigode. A letra B, Albert Einstein. Was or were? Was. Albert Einstein, isso, was born in 1879. He Was. was from Germany. He Was. was the most famous scientist. Tá vendo? Tá falando tudo sobre he. Eu não disse que para he, ó, nós usamos o was. Então, he was the most famous scientist of the 20th century. Einstein's hair was, o cabelo dele era, ó, para cabelo é uma coisa, é it. Então, Einstein's hair was, Então é o was também. was Long. ó, o cabelo White? dele era, o cabelo dele era comprido ou era curto? Curto. Curto, né? Short. S-H-O-R-T. Short. And he had a big mustache. His hair was short and he had a big mustache. O cabelo dele era curto e ele tinha um grande bigode. Até aí, tudo bem? Sim. Letra C. George Washington e Abraham Lincoln. Agora são duas pessoas. Para duas pessoas não são they? They. Então é o was. Ó, para duas pessoas, então aqui são they. They were. George Washington and Abraham Lincoln were American presidents. Washington, agora está falando de um deles. Então, Washington was the first president of the USA. It Was. from 1789 to 1797. His hair. Como que era o cabelo dele? Short. Was short. His hair was short. Ó, o cabelo dele era curto, então was short. Lincoln. Agora tá falando do Abraham Lincoln. Lincoln was the 16th president of the USA. Então, Lincoln era o 16º presidente dos Estados Unidos. And the first, e o primeiro, that was murdered for political reasons. E o primeiro que foi assassinado por razões políticas. His hair was short. O cabelo dele era curto, né? Também. His hair was short. And he had a thick beard. E ele tinha uma barba. Ó, beard. And he had a thick beard. Ele tinha uma barba espessa. A letra D.
Grace Kelly and Lady Diana. Duas pessoas, então. Grace Kelly and Lady Diana. Were. Were, né? Porque nós estamos falando de duas pessoas. Grace Kelly and Lady Diana were princesses. Então, a Grace Kelly e Lady Diana eram princesas. Grace Kelly Was. was, que agora está Was falando de uma só. Grace Kelly was American and Lady Diana Was. was English. Então, Grace Kelly era americana e a Lady Diana era inglesa. They were, as duas eram loiras. Qual é a palavra para loira? Blonde. Blonde, very good. They were blonde with short hair. They were blonde with short hair. They were blonde with short hair. Ok? Corrigiram esse? Uhum. Uhum. Posso tirar dessa página ou ainda precisa de alguma coisa daqui? Pode tirar. Pega aí. Ok. Diogo, quer perguntar alguma coisa? Pronto, teacher. Não, é que eu tinha terminado. Ok. Ok, então o próximo. Who are these famous singers? Use the photos below to help you decide the right answers. Quem eram esses cantores famosos? Use as fotos para decidir a resposta correta. A letra A. He was American, his eyes were blue. One of his best songs was New York, New York. His name was... Então ele era americano, de olhos azuis, e uma das suas melhores músicas era New York, New York. O nome dele era... Ninguém sabe. Esse aí vocês vão ter que pesquisar. Vou deixar vocês pesquisarem à tarde. Não Quem que